Sejam bem-vindos ao Mundo em Curiosidades. Hoje, vamos entrar em uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia, as 10 pragas do Egito. Cada uma dessas pragas trouxe consequências devastadoras e possui significados que vão muito além do que aparentam. Cada praga foi um golpe nos deuses egípcios, nos valores e no orgulho de um império. No entanto, não estamos falando apenas de uma narrativa religiosa, mas também de uma sequência de eventos que marcou a história e o imaginário coletivo. Acompanhe conosco cada uma das 10 pragas e descubra curiosidades, detalhes e interpretações profundas desse evento que abalou o Egito e mudou para sempre o destino dos hebreus. Se ajeita, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder mais vídeos, lembrando que aqui são vídeos todos os dias que alimenta sua curiosidade diária. Capítulo 1 – Águas transformadas em sangue. Tudo começa quando Moisés, sob orientação de Deus, toca as águas do rio Nilo com sua vara, transformando-o em sangue. Para os egípcios, o Nilo era a fonte de toda a vida, um rio sagrado que representava prosperidade, fartura e fertilidade. Seu impacto era tão profundo que ele tinha um deus protetor, Api, a quem os egípcios reverenciavam em gratidão. Imagine o choque e o desespero ao ver as águas cristalinas se tornarem rubras, cheias de sangue. Esse fenômeno causou a morte de todos os peixes, deixando o rio com um odor fétido e insuportável. Com o Nilo inutilizável, os egípcios tentaram buscar água de poços e de outras fontes, mas em vão, todos os sistemas aquáticos foram afetados. Alguns estudiosos levantam hipóteses de que a cor vermelha poderia ter sido causada por um fenômeno natural, como uma proliferação de algas tóxicas, que ainda hoje ocorrem e são conhecidas por tornar as águas avermelhadas. Mas independentemente de explicações naturais, o evento representou uma quebra da normalidade, um desafio direto à força de Api e uma ameaça à sobrevivência do Egito. Para os hebreus, porém, esse foi o primeiro sinal de que a libertação estava a caminho. Capítulo 2 – Infestação de rãs. Após o faraó se recusar a libertar os hebreus, Moisés desencadeia a segunda praga, uma invasão de rãs. O Egito inteiro foi tomado por esses pequenos anfíbios, que saíram do Nilo e começaram a invadir todos os espaços possíveis, ruas, casas, palácios e até os quartos e cozinhas dos egípcios. É interessante notar que, para os egípcios, as rãs também tinham um significado religioso. Elas eram associadas à deusa Héquia, que tinha a cabeça de uma rã e era considerada protetora da fertilidade e do nascimento. Ter rãs por todo o Egito poderia parecer um evento positivo, mas a situação rapidamente saiu do controle. As rãs invadiram em tal quantidade que causaram caos e nojo, forçando o faraó a suplicar a Moisés que as retirasse. Moisés concordou, mas, assim que as rãs desapareceram, o faraó endureceu seu coração e voltou a se recusar a libertar os hebreus. A curiosidade que poucos sabem é que, após a remoção das rãs, seus corpos mortos ficaram espalhados por todo o Egito, trazendo um cheiro terrível e ampliando o sofrimento do povo. Capítulo 3 – Infestação de piolhos. Com a persistente resistência do faraó, Deus enviou a terceira praga, uma invasão de piolhos, também traduzidos como pequenos insetos. Moisés bateu o chão com sua vara, e imediatamente o pó da terra se transformou em piolhos que cobriram pessoas e animais. Diferente das pragas anteriores, esta trouxe um desconforto direto e inescapável para todos, especialmente para os sacerdotes egípcios, que tinham que se manter puros para realizar seus rituais religiosos. Piolhos e insetos representavam a sujidade, algo que os egípcios evitavam cuidadosamente, pois associavam a higiene com a proximidade aos deuses. Esse detalhe tornou a praga ainda mais simbólica, pois incapacitou os sacerdotes de praticar suas cerimônias. Além disso, a praga desafiava diretamente o deus Geb, o deus da terra, cuja proteção parecia ineficaz diante desse ataque de pequenos parasitas. Capítulo 4 – Infestação de moscas. A quarta praga foi ainda mais perturbadora, uma infestação de moscas. Os insetos encheram o ar, pousaram sobre as pessoas e em todos os lugares, trazendo doenças e criando um ambiente insuportável. A diferença dessa praga foi que ela afetou apenas o território egípcio, poupando a região onde os hebreus viviam, chamada de Gósen. Esse milagre seletivo foi uma demonstração de que o deus hebreu possuía poder absoluto sobre onde e como a praga agiria. Essa praga também foi interpretada como um ataque ao deus Beelzebub,
conhecido como o Senhor das Moscas. Para o Egito, isso era um sinal de que até os deuses ligados ao ar e à proteção estavam sendo desafiados. O faraó chegou a prometer liberdade, mas, ao ver a praga cessar, novamente voltou atrás, o que preparou o caminho para o próximo castigo. Capítulo 5 – Peste nos animais. A quinta praga foi um golpe direto na economia e na subsistência do Egito. Uma peste mortal começou a afetar o gado dos egípcios, matando cavalos, camelos, ovelhas e bois. Esses animais eram vitais não apenas para a agricultura, mas também para o transporte, o trabalho e a própria dieta dos egípcios. Os hebreus, mais uma vez, não foram afetados, e seus animais permaneceram saudáveis, criando uma distinção clara e visível entre o povo de Deus e os egípcios. Essa praga confrontava deuses como Ator, a deusa vaca da fertilidade, e Apis, o touro sagrado, um símbolo de força e prosperidade. Com os animais morrendo aos montes, a população foi tomada pelo medo e pela incerteza, questionando onde estavam os seus protetores divinos. Ao insistir em manter os hebreus sob sua tirania, o faraó causou uma crise econômica e religiosa no coração do Egito. Comenta se conhece as pragas que o assolaram o Egito, e não se esqueça de sentar o dedo no like e se inscrever no canal, vídeos todos os dias para você que ama curiosidades. Capítulo 6 – Feridas e úlceras. Ao persistir na negação, o faraó provocou uma praga que atingiu diretamente as pessoas. Feridas e úlceras dolorosas apareceram sobre a pele dos egípcios. Moisés e Arão lançaram cinzas ao céu, e essas se espalharam em forma de uma poeira que causou feridas terríveis em todos que tocava. Para o povo, era um castigo direto, algo que nem o mais poderoso dos deuses egípcios parecia ser capaz de deter. Esse evento atingiu especialmente os sacerdotes, pois as feridas os tornavam impuros, impedindo-os de realizar cerimônias religiosas. Nesse ponto, já era evidente que o Deus dos hebreus estava desafiando e superando os deuses do Egito em cada aspecto. Alguns estudiosos sugerem que essa praga visava diretamente deuses como Sekhmet, a deusa da cura, e Imhotep, o deus da medicina, cujas curas se mostraram inúteis diante desse evento. Capítulo 7 – Chuva de pedras, granizo. A sétima praga trouxe uma destruição colossal. Moisés anunciou ao faraó que uma chuva de granizo jamais vista estava para cair sobre o Egito, destruindo plantações, árvores e até mesmo vidas. Essa tempestade foi acompanhada de trovões e fogo, criando um espetáculo assustador. Egípcios que temiam o poder de Deus abrigaram seus servos e animais, mas muitos ignoraram o aviso e perderam tudo. O deus Shu, que era associado ao ar e ao vento, foi incapaz de proteger seu povo. A devastação causada pelo granizo foi tão grande que levou o faraó a pedir desculpas, mas, uma vez passada a tempestade, ele endureceu novamente seu coração. Capítulo 8 – Invasão de gafanhotos. Com o solo já devastado pela chuva de pedras, uma nova ameaça surgiu, uma nuvem de gafanhotos que cobriu o céu e devorou toda a vegetação restante. Qualquer esperança de colheita foi destruída. O Egito, que já estava à beira de uma crise alimentar, foi lançado em uma situação ainda mais desesperadora. Os gafanhotos não eram apenas uma ameaça física, mas também espiritual. Eles representavam o colapso do ciclo de colheita e abundância, controlado pela deusa Ísis. Mesmo após pedir a Moisés para que o livrasse da praga, o faraó voltou a endurecer seu coração assim que a ameaça passou. Capítulo 9 – Trevas. As trevas dominaram o Egito como a nona praga, cobrindo tudo em uma escuridão que durou 3 dias. Esse fenômeno não foi apenas a ausência de luz, ele foi descrito como uma escuridão palpável, que deixou as pessoas sem sequer poder ver umas às outras. No Egito, o deus Ra era o deus do sol e da luz. Essa praga parecia desafiá-lo diretamente. Essa escuridão provava que até mesmo Ra era impotente contra o deus hebreu. Mesmo assim, o faraó endureceu seu coração e não libertou os hebreus. Capítulo 10 – A morte dos primogênitos. A 10ª e última praga foi a mais devastadora. Deus anunciou que a morte visitaria todas as casas do Egito e tiraria a vida do primogênito de cada família. No entanto, os hebreus foram orientados a passar o sangue de um cordeiro em suas portas, para que seus lares fossem poupados. Para os egípcios, essa foi a gota d'água.
O faraó finalmente libertou os hebreus, e o Egito jamais seria o mesmo. Essa última praga não era apenas um castigo, mas um símbolo da libertação dos hebreus. Essas pragas são uma narrativa de poder, fé e resistência. A história das 10 pragas do Egito não é apenas sobre punição, mas sobre a luta pela liberdade e o poder incomparável de um Deus que desafia nações para proteger seu povo. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, e se inscrever no canal para acompanhar os lançamentos. São vídeos todos os dias para alimentar sua dose diária de curiosidade. Até a próxima! Thank you.